Olá, tudo bem, pessoas? Esse aqui é mais um vídeo do 100 anos de literatura. Meu nome é Denise Mercedes e hoje eu vou falar dos 12 livros que eu selecionei para 2023 com um propósito. Eu não tenho muitas metas literárias para esse ano, a não ser as que eu comentei com vocês no livro Melhores Leituras, que é manter, na verdade, aumentar a quantidade de mulheres escritoras que eu leio, diversificar minhas leituras em termos de países e origens e, por fim, é claro, ler mais literatura latino-americana do que tudo, até porque eu estou nesse projeto de criação dessa comunidade literária latino-americana, muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, olha aqui embaixo o site, tá indicado aqui embaixo, inclusive se inscreva, né, se quiser participar das nossas leituras. Bom, então eu decidi fazer um propósito e por isso eu resolvi gravar esse vídeo e escolher 12 livros de escritoras que estavam aqui na minha estante, que eu não conheço. Elas são de países variados e o propósito também é esse, né? Movimentar os livros da estante. Quando a gente gosta muito de ler, a gente compra muito livro, a gente quer estar sempre lendo, mas às vezes um livro que a gente comprou e a gente olha assim, gente, já passaram 2, 3 anos e ainda não li. Na verdade, às vezes até mais, né? No meu caso. Então, minha proposta é essa, um pouco mexer nos livros que estão na estante. Alguns eu comprei recentemente, o ano passado, o ano retrasado, outros eu comprei há mais tempo. E são escritoras que quando eu comprei o livro eu queria muito ler. E aí, enfim, veio a vida, né? Me contem vocês, se também tem muitas escritoras e escritores aí que quando vocês compraram os livros, falaram, nossa, quero muito ler, e de repente foi passando o tempo. Eu vou citar então aqui as minhas 12 escolhas. E gostaria também que vocês conversassem nos comentários comigo se vocês já leram alguns desses livros. Me contem aí, gostaram muito? É uma ótima leitura para escolha, né? Me deem aí os seus depoimentos para a gente compartilhar aí informações sobre essas escritoras. Muito bem, eu vou começar então com a Marcela Serrano, que é chilena, com este livro que, nossa, eu não sei, eu acho, foi uma viagem a Buenos Aires que eu fiz, eu comprei lá, então assim, agora não tô nem me lembrando quantos anos tem isso, mas deve ter uns bons 5, 6 anos que está na minha estante. O livro se chama Nosotras que nos queremos tanto, ou Nós que nos amávamos tanto, em português. Ele é um livro de 1991 que ganhou o prêmio Sor Juana de la Cruz, que é um prêmio muito importante, e é um livro sobre 4, eu não sei se são irmãs ou amigas, mas enfim, isso é que eu tô muito afim de conhecer, a escrita da Marcela Serrano. Eu já tenho, inclusive, outro livro da Marcela Serrano aqui, que é o Diez Mujeres. Esse aqui também comprei numa viagem, não me lembro, mas essa foi uma viagem mais recente. Acho que foi no México, em 2018. Então é isso, já tem 2 livros da Marcela Serrano e ainda não a conheço. Vamos lá, né? O segundo que eu escolhi foi um presente, mas também já tá na minha estante há algum tempo, desde 2018, se eu não me engano. Quem me deu foi o Caleb. Um abraço, querido amigo. O Caleb dos Espanadores, que tem então esse blog. Bom, e a Lídia Jorge é uma escritora portuguesa que eu não conheço, gostei muito desse presente e quero muito conhecer através dessa obra, A Noite das Mulheres Cantoras. É um livro que vai falar de um grupo de mulheres cantoras, mas a partir de memórias de uma dessas integrantes desse grupo. Ela vai falar 20 e poucos anos depois que o grupo se desfez. Então, aqui tá dizendo que é um livro nostálgico, que trata mais ou menos da década de 80, e a Lídia Jorge ela é conhecida também por tratar muito de questões sociais e políticas, então tô muito interessada nesse aqui também. O terceiro que eu escolhi, eu comprei recentemente, deve ter uns 2 anos, foi no meio da pandemia. É da Marilyn Brett, Herdeiras do Mar. Esse é um livro também aclamadíssimo, é um livro sobre as mulheres coreanas na Segunda Guerra Mundial, principalmente as mulheres que foram usadas, violentadas como mulheres de consolo nos bordéis militares. E a história vai então narrar aqui a vida, pelo que eu entendi, de 2 irmãs, e uma delas é capturada justamente para essa finalidade, e ela era mergulhadora. E essa atividade, né, de ser mergulhadora, era uma atividade no povoado dela muito importante, e é nesse contexto que ela vai ser capturada. E essa atividade de ser mergulhadora é interessante porque ela recupera também a história dessas mulheres nessa zona da Coreia, não tô me lembrando aqui agora, mas enfim, que eram mergulhadoras, enfrentavam muito perigo para mergulhar, dadas as condições, e que era uma atividade que era também muito importante social e economicamente, né, para a sobrevivência aí das famílias. Então, esse aqui eu tô muito afim de ler, esse aqui eu já comecei, na verdade eu comecei a ler. Quando eu comprei, eu comecei a ler, eu li um capítulo e tal.
Mas é isso, estava parada aqui no estante e vamos lá. Vamos girar esse estante, ler essas mulheres. O quarto livro que eu escolhi é da Emma Reyes. Ela é colombiana. Já morreu. Ela era colombiana, ela viveu entre 1919 e 2003. E é um livro interessantíssimo porque é a história da vida dela, contada a partir de cartas que ela escreveu. E a Emma Reyes, ela teve uma vivência muito particular. Ela era órfã, foi filha ilegítima, e com isso ela teve, durante a vida, várias histórias de abandono na infância, de violência, e ela vai depois disso sair da Colômbia, viver em mais de 10 países até se radicar na França. E é na França, em 1969, que ela começa a escrever. Ela começa escrevendo para um amigo sobre as memórias da sua infância, e ela vai escrever depois disso um total de 23 cartas falando da vida dela, né, das memórias da vida dela. E esse livro é justamente então a reunião dessas cartas, dessas 23 cartas. Achei muito interessante a perspectiva também de uma biografia, né, a partir de cartas. Então, também estou muito interessada em conhecer essa obra aqui. Essa aqui eu comprei num sebo, foi até no Berinjela. Me lembro que eu estava com as meninas passeando no Rio. A quinta a autora e obra que eu escolhi é Teresa de la Parra. Esse livro eu ganhei da Lili, da minha querida Lili, da Lili o livro, minha amiga. Memórias de Mamá Blanca. Esse livro é muito interessante porque a Teresa de la Parra, ela é uma autora do início do século passado, venezuelana, que era de classe alta, que escreveu um livro que ficou muito famoso chamado Ifigênia. E esse aqui, na verdade, se eu não me engano, é o último livro dela, não é esse que talvez seja o mais famoso, que foi muito comentado por vários escritores. Enfim, ela teve uma repercussão, da sua obra naquela época. Acho que foi em 1917, mais ou menos, que ela publica. Esse aqui já é de 1929. É interessante porque a Teresa de la Parra hoje vem sendo recuperada como uma escritora pouco conhecida na história da literatura latino-americana, e uma escritora que teve, desde a época que começou a escrever, com Ifigênia e outras obras, uma perspectiva de olhar sobre a mulher, a vida da mulher, principalmente, né, na Venezuela. Aqui ela vai meio que ter uma personagem que tá contando, que é Mamá Blanca, que tá contando do seu passado, que tá já aqui mais idosa e tá contando o seu passado, mas as memórias são dela mesma, da Teresa de la Parra. Então ela usa esse artifício, né, de ter uma personagem aqui narrando. Muito do que tá aqui, pelo que eu li, tem a ver com a vida dela e as suas próprias memórias. E ela passou numa fazenda de cana-de-açúcar na Venezuela. Então, também estou muito afim de conhecer a obra da Teresa de la Parra. O sexto livro é um livro que, gente, eu não sei como eu ainda não li, porque ele está aqui na minha estante também há quase 10 anos, praticamente isso. Eu também comprei a partir de algumas referências. Esse livro aqui é da Cláudia Pinheiro, que é argentina. Ele foi muito badalado uma época, As Viúvas das Quintas-Feiras, porque esse livro teve uma grande repercussão na própria Argentina, vendeu muito, enfim, aí foi publicado aqui também. E ele, quando foi publicado, ele ganhou o prêmio Clarim, em 2005, que foi composto por um júri com ninguém menos e ninguém mais do que Saramago, Rosa Monteiro e Eduardo Belgrano. Eduardo Belgrano eu não conheço, mas é um escritor argentino, pelo que eu sei. Mas, gente, imagina, então com esse júri, ela ganha esse prêmio e, enfim, o livro depois disso teve um sucesso total de vendas. É um livro interessante, pelo que eu li aqui, porque ele faz uma crítica da sociedade argentina, principalmente das elites. Ele se passa num condomínio fechado, um condomínio de alta classe social, que é um condomínio onde ocorrem, um dia do nada, 3 mortes. E aí você vai ter esse grupo que se reúne, que são as Viúvas das Quintas-Feiras. Eu não sei muito mais do que isso, só sei que com muita curiosidade e até hoje não li, então vamos resolver isso também. E o sétimo é de uma escritora espanhola, Carmen Laforet, chamado Nada. Olha, ele tá até já com várias marquinhas, eu comprei novinho, então ele não é um livro de sebo, é que eu já tenho ele há bastante tempo na minha estante. Essa escritora, na época que foi lançado esse livro, aclamada como um dos principais livros do século XX. O Mário Vargas Llosa fala isso aqui no prefácio. Ela escreveu esse livro com 23 anos.
E esse livro trata de uma jovem que vai viver com a avó em Barcelona e vai estudar letras, mas claro que na verdade trata de muito mais. Ela é uma jovem que fica órfã e vai para esse contexto em Barcelona para estudar e acaba tendo uma relação ali com toda a família. Só que toda a família e, na verdade, toda a sociedade está meio despedaçada. O contexto é o final da Guerra Civil Espanhola. E ele é um livro que também alçou, assim, essa autora, no caso a Carmen Laforet, a ser uma referência aí dos livros, aí, principalmente do pós-guerra. Foi publicado em 1944. O Oitavo é um livro que está na nossa lista de leituras da comunidade 100 anos de literatura. Eu assinava, agora eu cancelei, o Clube Tortilla, que é um clube das editoras Moinhos e Mundaréu, e esse livro eu recebi então por esse clube no ano passado, não me lembro exatamente qual mês. Então ele não está tanto tempo na minha estante, mas ele é um livro que já estava na minha estante de uma escritora que eu não conheço, que é a Fernanda Trias. E esse livro é uma distopia que a Fernanda Trias escreveu em 2019, ela só publica em 2020, mas ela escreveu em 2019. Foi muito aclamado também em 2020. Ela recebeu o Sor Juana de la Cruz também, tinha esquecido. E foi, enfim, citado como um dos melhores livros de 2020 pelo New York Times. É um livro, então, que é uma distopia, que acontece algo, acredito que a gente não deva saber o que é, mas enfim, que tem essa fumaça, essa gosma rosa que recobre aí a cidade. E o que eu achei interessante é que os personagens são uma mulher e uma criança. Tem muito também de ser uma distopia muito experimental. Não sei muito mais, eu não gosto de saber de distopia, eu tenho alguns livros eu não gosto de saber nada. Um suspense, romance policial, gosto de saber quase nada. Distopia é um deles também, né? Porque faz parte, né, gente? Nesse caso, a surpresa com o próprio enredo. Enfim, tô muito a fim de conhecer a Fernanda Trias, ela é uruguaia, uma escritora, então, contemporânea latino-americana que tá aqui na lista. O Oitavo é um livro de não ficção. Esse é um livro que eu comecei a ler no ano retrasado. Aqui a minha marcação, eu cheguei até aqui. Mas que eu abandonei e, assim, quero muito retomar porque eu estava gostando bastante e porque é um livro interessantíssimo. Ele é um livro escrito pela antropóloga Aparecida Vilaça. Ela é uma antropóloga aqui do Rio. E ela é uma antropóloga que viveu, estudou e se tornou amiga e mesmo, né, contraiu até relações de parentalidade por opção com os Vari, que são um povo indígena brasileiro que vive na região de Rondônia. O Paletó, aqui do título, Paletó e Eu, é justamente o cacique desse grupo. E ela começa a escrever esse livro quando ele morre, em 2017. Ela tinha uma relação muito forte com ele, chamava de pai. E ela vai contar aqui porque vai contar toda essa relação, mas pelo que eu li aqui, ela vai contar também muito da história do próprio povo Vari, dos seus costumes e das mudanças que ela também percebeu ao longo do tempo, que são mudanças, infelizmente, que estão relacionadas, né, ao descaso do Estado brasileiro com os povos indígenas, a dor que eles vivem, ao sofrimento que eles vivem também, pela perda, né, da sua capacidade, cada vez mais, da sua capacidade de viver no seu modo de vida com dignidade. Muitas vezes acontece da gente começar a ler o livro e tá gostando bastante, mas por algum motivo não ser aquele momento de você dar vazão àquela leitura. Então, eu quero retomar esse livro, que eu não quero deixar ir pela metade. E é uma escritora que eu não conheço ainda, eu não conheço os textos dela sobre os Vari, mais acadêmicos, mas já quero também conhecer. Então, eu vou começar por esse aqui. Acho que eu falei errado, aquele lá era o 9º. Então, vamos pro 10º. 10º, gente, nossa senhora, é uma dívida literária que eu tenho há muito tempo. Joyce Carol Oates, que é uma escritora norte-americana, está viva ainda, produziu bastante, mas essa é uma das obras que é considerada uma das suas obras-primas. A Filha do Coveiro. Eu tenho esse livro aqui há bastante tempo, gente. Eu tenho até outro, que foi indicado pela Tati, maravilhosa, minha amiga, Tati Dantas, que é das irmãs, né? Enfim. Mas esse aqui, ele é um livro que também eu me lembro que quem falou bastante foram a Ju e o Caleb. Um livro sobre imigrantes judeus nos Estados Unidos, primeira e segunda geração. Pelo que eu entendi, a protagonista aqui, ela é uma filha destes imigrantes. Enfim, preciso conhecer a Joyce Carol Oates. No ano passado, no grupo da Aline, elas leram a biografia da Marilyn Monroe, que foi feita também por essa escritora. Eu também tenho esse livro aqui, porque eu comprei para tentar participar do clube, mas não consegui. Mas eu vou começar por esse aqui.
porque é o que eu tenho mais tempo e porque foi o que me despertou muita vontade de conhecê-la e porque é livro de imigração, né, gente? Eu gosto bastante, como eu já falei várias vezes aqui. Muito bem, vamos lá. O 11º. Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Essa escritora, uma grande revelação a partir dessa obra. É o primeiro livro dela, que eu também não sei se ela já publicou outros, né? É o primeiro livro dela. Ela é nigeriana, olha que linda. Ela é nigeriana e, bom, só isso já me faz querer muito conhecê-la. É uma das minhas grandes escritoras da vida, que é a Chimamanda Adichie, também é nigeriana. Com isso, eu conheci bastante da história da Nigéria e gosto demais, assim. Essa escritora vai fazer aqui também um livro sobre um casal, vai tentar manter seu casamento, pelo que eu entendi, mas vai perpassar aí várias questões histórico-sociais da Nigéria. E vai ser uma luta, então, né, para eles ficarem juntos. Tô muito interessada, esse livro aqui também foi muito aclamado. Então é isso, tô doida para conhecer também a Ayobami Adebayo. Por fim, eu escolhi uma escritora brasileira. Esse aqui também não tem tanto tempo que ele tá na minha estante parado, eu comprei no ano passado. Noemi Jaffe, O Que Ela Sussurra. Eu comprei para participar também de um clube de leitura. Vejam que às vezes a gente tenta participar dos clubes e não consegue, né? Nesse caso foi o clube da Raquel Toledo, querida. E eu não consegui participar, não consegui ler. Mas esse livro tem uma premissa super interessante. A forma, né, a criatividade, a forma como ela cria essa história em si já chama bastante atenção. Essa história vai tratar principalmente da esposa do poeta Osip Mandelstam. Não sei se estou falando certo, gente, não, com certeza não. Mas enfim, esse poeta russo. E ele vai ter seus poemas conhecidos, principalmente graças a ela, Nadeja, que ela vai memorizar os poemas dele e vai ela mesma sussurrar para ela mesma para poder decorar esses poemas até o momento que ela pudesse também, porque enfim, também ela foi perseguida, escrever estes poemas. Gente, só essa história já é assim de arrepiar. E aí a Nadeja escreve um livro de memórias. Na década de 70, ela publica vários livros de memórias. E a Noemi Jaffe, ela parte então desta história real e destes livros de memórias da Nadeja para, na verdade, criar uma ficção aqui. Uma ficção que vai falar bastante também desse contexto, pelo que eu comecei a ver aqui, né, que é o contexto do regime stalinista. E, enfim, que vai fazer uma homenagem, né, a essa história tão bonita e principalmente a essa mulher, a Nadeja. Então, é um livro que parece ser muito bonito. O pessoal do clube gostou pra caramba. Eu fiquei com pena de não ter lido, então agora eu vou recuperar aí essa história, essa narrativa e esse livro aqui para o meu ano de 2023. Então, gente, às vezes os livros ficam parados na nossa estante e ter um plano de ação, no sentido, né, de um propósito, é bom. Então aqui fica meu compromisso público. Eu vou tentar fazer resenhas de todos esses livros aqui para o canal. Se eu não conseguir fazer resenhas, eu vou fazer pelo menos o comentário deles no mês da leitura, porque eu pretendo fazer aqui os vídeos, né, de leituras do mês, que é um vídeo que eu adoro ver, então eu vou fazer também, tá? E é isso. Me contem aí se vocês leram algum desses livros, se vocês gostaram, quais que vocês recomendam mais, tá? E também me contem se vocês também escolheram alguns livros para ler esse ano, não precisam ser 12 necessariamente, e quais são eles, tá bem?